Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer para vocês o relato do meu parto natural humanizado pelo SUS. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo aqui no canal. Já vai também ativando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo sequer, deixando o seu like e também me ajudem bastante indicando meu canal para amigos, familiares, porque eu estou aí na minha meta para bater 10 mil inscritos, então conto muito com a ajuda de vocês. E sem mais enrolas, simbora pro vídeo. Queria até pedir desculpas a vocês pela demora de gravar o vídeo, mas infelizmente a minha vida tá uma loucura, gente. Ainda não consegui estabelecer certinho uma rotina com o baby, então cada dia é uma coisa diferente, não tô tendo tempo pra nada. Estou gravando esse vídeo aqui, gente, de madrugada. Estou abrindo mão de dormir pra gravar pra vocês, então me valorizem bastante, né? Eu acredito que a maioria aqui acompanhou o vlog do meu parto. Quem não acompanhou, eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar também na descrição do vídeo. Vou explicar algumas coisinhas aqui pra vocês de antemão. A maioria aqui sabe que minha gravidez foi planejada conforme eu e meu marido planejamos, né, engravidar. A gente também, né, teve o planejamento na questão do parto, porque eu queria, né, ter um parto cesáreo e tal, queria que fosse no hospital particular, tudo direitinho. Então a gente começou a juntar dinheiro, né, para o parto. Cheguei a ter contato com 2 obstetras, onde consegui um preço legal, né? Vi que daria pra gente pagar, tava trabalhando bastante, meu marido também. Mas infelizmente, né, gente, não aconteceu como a gente queria. A gente tava juntando dinheiro, tava com uma quantia boa de dinheiro em mãos, mas foi acontecendo várias coisas que fez com que a gente desviasse esse dinheiro, né? E aí eu já tirei da minha cabeça a questão do parto particular e comecei a ver outros meios de ter o meu filho, porque eu não queria ter no SUS, eu tinha muito medo de sofrer violência obstétrica, e aí eu fiquei procurando outras formas, né? E aí, no finalzinho da minha gestação, eu comecei a conversar com a médica do meu pré-natal, falando que eu tinha muito medo de ter meu filho no SUS, também por conta da pandemia, que eu não poderia ter acompanhante. E aí ela me indicou a Mansão do Caminho, né? Que lá na Mansão do Caminho, cada gestante fica num apartamento, pode ter acompanhante, o tratamento é excelente. Lá você não precisa pagar o parto, né? O parto é gratuito. Você apenas tem que cumprir alguns critérios de lá. E aí eu marquei uma avaliação, gente, pra lá. E infelizmente não passei na avaliação porque a minha pressão deu alterada. Durante toda a minha gestação, a minha pressão nunca deu alterada. Isso fez com que minha médica de pré-natal ficasse muito preocupada, gente. Porque em todas as consultas, minha pressão dava sempre normal. E aí ela pediu que eu arrumasse um aparelho, né, de pressão. Eu consegui um digital e fiquei aferindo minha pressão em casa. Ficava aferindo de manhã, de tarde e de noite. E graças a Deus estava estabelecida. O único dia mesmo que teve alteração foi no dia que eu estive na Mansão do Caminho. Fora isso, né, tava tudo ok. Nisso, gente, eu também comecei a ver maternidades do SUS, né, onde eu poderia ter o meu filho. Porque eu tava bem preocupada, né, porque a maioria das maternidades aqui da minha cidade não estavam aceitando acompanhantes, né, por conta de vários relatos de meninas falando mal do atendimento das maternidades do SUS aqui da minha cidade. Então eu acabei descobrindo algumas, né, que o atendimento era um pouquinho melhor, né, diferenciado e tal. Foi aí que eu ouvi falar muito bem da maternidade de referência, né, que foi onde eu tive meu filho, que é a Magalhães Neto. Inclusive, uma prima minha trabalha lá, ela é enfermeira lá. Minha mãe até conversou com ela direitinho pra ver como é que tinha filho lá e tal, se precisava da questão do rastreio de bairro. Quem mora aqui na cidade sabe, né, que tem essa questão de rastreio, né. Quem tem filho no SUS tem que ir para a maternidade próxima de sua casa, né, porque tem essa questão do rastreio. E aí tem toda essa questão referente ao rastreio de bairro. Eu teria que ir para a maternidade onde eu fiquei internada quando eu tive Covid. Para quem não sabe, quando eu estava com 7 meses de gestação, eu tive Covid, né? Eu fiquei internada numa maternidade próxima da minha casa. Fiquei 9 dias internada. Não gostei muito do atendimento, né? Por conta das enfermeiras que me trataram muito mal. Não tive direito a acompanhante, né? E aí eu não queria ir para lá. Então, por conta de rastreio, eu teria que ir para essa maternidade. E aí minha mãe resolveu conversar com minha prima para ver como era para ter na maternidade de referência. Então, agora eu vou começar, né, gente, com o relato de parto em si. Só expliquei essas coisas para vocês entenderem um pouco, né, do porquê eu tive meu filho lá e tal. Tudo começou, gente, no dia 11 de abril de 2021, né? Eu estava com 39 semanas e 2 dias. Não tava sentindo nenhum indício de trabalho de parto, não tava sentindo dor, cólica, nada, gente. Tava super de boas, né?
E aí segui o meu dia normalmente, segui minha noite normalmente, né? E aí umas meia-noite, eu acho, eu comecei a editar um vídeo pra vocês, né? Que eu tinha que liberar pro canal. Comecei a editar esse vídeo de boas, terminei de editar ele 4 horas da manhã, né? Da madrugada do dia 11 pro dia 12. Terminei de editar esse vídeo, tomei banho e fui dormir. Segui dormindo de boas, acordei umas 7 e pouca da manhã pra fazer xixi, fiz xixi normalmente e voltei a dormir. Quando foi umas 8h20 da manhã, gente, eu ouvi um barulho, tipo, POC. E aí eu falei, meu Deus. Porque, pra quem não sabe também, gente, eu já tive uma perca, entendeu? Eu já engravidei, né, do meu primeiro filho. Quando eu estava com 6 meses de gravidez, ele faleceu e tal. E aí eu tive um parto induzido. E aí, o mesmo barulho quando a bolsa do meu primeiro filho estourou foi agora de Renato. O mesmo barulho. Eu fiquei sem acreditar. Eu falei, meu Deus, não acredito que a bolsa estourou. E aí, eu levantei assim, olhei a cama, tava molhada. Resolvi ir no banheiro pra conferir. E aí, começou, gente, escorrer. Porque quando a bolsa estoura, você só tem 24 horas pra ter seu filho. Então eu fiquei desesperada, gente. Porque eu não acreditava que eu fosse ter meu filho naquele dia. Porque eu não tava sentindo indícios nenhum de parto. Eu achava que eu ia ter meu filho lá pras 40 semanas, né? E naquele dia eu estava com 39 semanas e 3 dias, né? No dia do parto, eu tava com essa idade gestacional aí. Eu achava que nem ia ter meu filho naquela semana. Eu tava super de boas, eu não tinha ajeitado nada. Eu pretendia fazer umas marmitas, dar faxina na casa, lavar meu cabelo, coisas do tipo. E não fiz porque eu tava crente que eu não ia ter meu filho por aqueles dias, né? Vacilo meu, né, gente? Mas vida que segue. E aí, né, depois que eu percebi que realmente a bolsa tinha estourado, eu coloquei um absorvente e comecei a correr atrás de fazer as coisas que eu não tinha feito ainda, né? Que era lavar algumas coisas. Vocês acompanharam aí, né, o vídeo das bolsas maternidade. Eu fiz as bolsas maternidade com antecedência, porém, a saída da maternidade e o primeiro look não estavam com um cheiro agradável, porque no dia que eu lavei essas duas peças de roupa, tava chovendo. Então, eu pretendia lavar novamente, eu tava vendo um dia que fosse fazer sol pra lavar novamente. Inclusive, gente, eu ia lavar naquele dia, porque aquele dia tava fazendo sol. Na segunda-feira, amanheceu fazendo sol. E aí, né, tive que lavar de última hora. Lavei minhas camisolas também de última hora, porque tinha comprado e ainda não tinha nem tirado a etiqueta. O sutiã, a amamentação que eu tinha, porque as coisas que eu comprei no interior, ainda tava pra chegar, não chegou a tempo, né? Então, eu tava na correria, né, fazendo o que dava pra fazer, não tava sentindo dores ainda, e comecei a fazer as coisas, né? Nisso, gente, comecei a sentir contração. Aí eu peguei e coloquei no celular, né, pra ir cronometrando, mas eu tava tão agoniada fazendo as coisas aqui em casa, que eu não tava conseguindo nem ver direito. Às vezes eu tinha contração e esquecia de colocar no aplicativo do celular. Gente, foi uma agonia. Falei com minha mãe, nisso que eu falei com minha mãe já tava querendo vir pra cá. Porém, eu não queria que minha mãe viesse pra cá, gente, porque minha mãe, ela é muito agoniada. E aí ela ia ficar me deixando mais nervosa do que eu já tava, entendeu? Ficar na minha mente falando, que não sei o que. Então, eu peguei e falei, segurei ela lá. Falei, minha mãe, calma, espera, deixa eu adiantar algumas coisas aqui. E aí a senhora vem pra cá. E aí eu fui ajeitando o que dava pra ajeitar aqui em casa. Nisso, né, comecei a lavar meu cabelo, gente. Pense numa saga. Gente, foi uma loucura. Foi uma loucura, porque quando eu tava lavando meu cabelo, as contrações já estavam, sabe, mais constantes. Eu já tava sentindo uma dor, assim, forte. E eu lá, sentindo dor e lavando meu cabelo, finalizando o cabelo. Gente, foi uma saga, porque meu marido via aquilo e ele ficava sem acreditar que eu tava ali, comendo dor e lavando o cabelo. Mas eu queria ir pra maternidade digna. Meu cabelo tava muito feio, gente. Eu tinha que lavar meu cabelo. Eu sempre vou recordar desse dia, porque foi muito engraçado. Meu marido tá até aqui na cozinha. Eu morrendo de dor e lá, pleníssima, lavando o cabelo. Passando hidratação, finalizando. E outra coisa, no período que eu estava finalizando meu cabelo, eu dava umas pausas pra mim pro celular, gente, porque eu estava configurando um vídeo pra liberar pra vocês. Não sei se vocês perceberam, mas no dia 12 de manhã eu liberei um vídeo pra vocês. Então eu tava sentindo contração, tava finalizando o cabelo, tava fazendo capa de vídeo, tava configurando o vídeo, colocando título, anúncio. Gente, eu tava fazendo um monte de coisa, sentindo contração. Meu Deus, foi muita loucura, gente. Muita loucura. Se você hoje chegar pra mim e me perguntar, Estela, como você se sentia? Sei lá, me sentia uma louca.
eu acredito que muitas pessoas não teriam a coragem de fazer o que eu tava fazendo, porque eu tava ali comendo dor e tava me preocupando com o canal, eu tava me preocupando em deixar minha casa bagunçada, tava me preocupando com o meu cabelo, com minha sobrancelha que eu não tinha feito, né? Mas a sobrancelha, infelizmente, eu não tive como fazer, né? Porque eu não sei nem fazer sobrancelha, eu sei limpar um pouco assim com a Gillette, mas não tinha nem condições, gente, porque se eu fosse fazer, eu ia ficar careca de sobrancelha, porque eu tava sentindo muita dor. Mas o que dava pra mim fazer, eu tava fazendo, né? Então, hoje, relembrando, eu me acho muito corajosa, entendeu? Eu me acho muito foda, porque eu tava ali comendo dor e fazendo um monte de coisa, né? Porque geminiana, né, gente? Geminiana faz 1001 coisas ao mesmo tempo e mesmo sentindo dor. E aí, quando eu tava terminando de finalizar, gente, minha mãe veio pra cá. Porque, né, quando ela falou com minha prima, que é enfermeira lá da maternidade de referência, minha prima falou que eu tinha que ir logo, porque eu tinha que ser avaliada, porque quando a bolsa estoura, tem que ir ser avaliada, porque pode correr o risco de você perder o líquido todo e não saber. Porque, no caso, eu não sou profissional da saúde, eu não sei o quanto que eu tô perdendo ali de líquido, entendeu? Aí, no caso, meu filho poderia entrar em sofrimento fetal, eu chegar na maternidade, tipo, tarde demais. Então, ela falou, não, fala com a Estela pra ele ir logo pra maternidade, ela não pode ficar adiando, não. O que ela tem de fazer, ela faz logo e vai. E aí, nisso, ajeitei minha bolsa, né? Que eu ainda não tinha feito a minha bolsa, ajeitei minha bolsa, coloquei minhas roupas, tudo que tinha que colocar. A de meu marido também, porque lá na maternidade de referência a gente estava podendo acompanhante. Então, meu marido colocou as coisas dele também. E aí saímos de casa, eu, meu marido e minha mãe. Lembrando, gente, que minha bolsa estourou 8h24 da manhã. Eu saí de casa por volta de 1h, se não me engano. Eu vou colocar aqui o horário, porque eu nem lembro, gente. Pra ser sincera, eu não lembro o horário que eu saí de casa, não. E aí saí de casa, a gente foi de Uber. E aí eu fui comendo dor no Uber, gente, comendo dor. Cheguei lá, fui fazer a minha ficha, né? E aí quando eu fui fazer minha ficha, eu coloquei o endereço da sogra de minha prima, que mora lá no bairro. Porque eu fiquei com medo, né, gente, de ter aquela questão de rastreio de bairro e eles mandarem eu vir pra maternidade aqui do meu bairro. E eu não ia vir. Eu ia correr atrás dos meus direitos, porque pelo que eu pesquisei e também pelo que minha prima que trabalha lá me falou, qualquer maternidade tem que aceitar a gestante se ela já estiver em trabalho de parto e estiver com mais de 4 dias de dilatação. A maternidade é obrigada a aceitar ela não pode mandar a gestante para outra maternidade, porque pode correr o risco dela entrar em trabalho de parto no caminho, entendeu? E a maternidade se responsabilizar por isso. Então, eu teria que ficar lá. E aí, pra minha infelicidade, gente, justo no dia que eu fui ter meu filho, a maternidade estava lotada, né? Fiz minha ficha bonitinha e fiquei esperando ser chamada, né, pra avaliação. No momento que eu fiquei esperada para avaliação, gente, as contrações começaram a aumentar. Eu fiquei na recepção sozinha, né? Infelizmente, meu marido não pôde entrar, né? Porque tava cheia a maternidade. Nem minha mãe também, eles ficaram na área externa. E eu fiquei esperando passar pela avaliação. Graças a Deus, né? Fui chamada. Quando fui para avaliação, a médica fez o toque. Eu estava com 3 de dilatação, ela me deu uma pulseirinha verde e mandou eu ficar esperando, né, me chamar novamente para fazer outra avaliação. E aí, nisso, eu fiquei na recepção, né, sentindo dor. Eu resolvi sair para a área externa, né, para dar uma caminhada, para ver, né, se dilatava mais rápido, até, né, para quando me chamassem de novo, eu já estar com mais de 4 de dilatação, para não correr o risco de me mandarem para outra maternidade, né. E aí, né, fiquei andando, gente, andando. Vocês viram no vlog, né? Andei aquela área externa todinha. E aí, quando vinha a contração, eu parava um pouco, às vezes apertava a mão do meu marido, né? Eu fui andando com ele, né? E aí, nisso, me chamaram novamente. No que me chamaram novamente, eu não lembro o horário, gente. Eu vou colocar aqui pra vocês, mas eu não lembro direito, gente, porque eu tava tão louca de dor que eu nem me ligava muito em questão de horário. Eu nem no celular praticamente estava pegando. Quem às vezes me lembrava de gravar alguma coisa pro canal era meu marido, porque eu não tava lembrando de nada mesmo, porque a dor tava tão intensa que eu só pensava em parir logo. E aí, né, enfim, me chamaram de novo para avaliação. E aí, no que eu entrei novamente, gente, já era outra médica que tava na avaliação. Não gostei muito dessa médica, achei ela um pouco ríspida, sabe, um pouco grosseira. Mas vida que segue, né? Ela olhou lá minha ficha
e olhou o endereço. Aí ela pegou simplesmente e falou que eu não deveria estar lá, que ia me transferir para outra maternidade, né, que era Ticila Balbino. Eu já ouvi falar muito mal dessa maternidade. Na minha mente eu falei, Deus me livre que eu não vou pra essa maternidade, né? Fiquei quieta, mas só ouvindo o que ela tava falando, né? Ela, porque não era pra você estar aqui, porque a maternidade hoje tá cheia e a sua maternidade de referência é a Ticila Balbino, referente ao seu endereço, que não sei o quê. Eu falei, não, referente ao meu endereço é essa maternidade aqui. Se eu moro aqui no Palmiúdo, né? Porque no caso a maternidade que eu estava, né? A maternidade Magalhães Neto é no Palmiúdo. Eu falei, se eu moro aqui no Palmiúdo, né? Porque eu coloquei o endereço lá do Palmiúdo, né? Da sogra de minha prima. Então eu falei, não, eu moro aqui, eu tenho que ser atendida nessa aqui. Ela, não, é a Ticila Balbino, querendo bater testa comigo, né? Mas enfim, seguir de boas. E aí ela tinha que fazer a avaliação comigo, né? Ela, então, mesmo assim eu vou fazer sua avaliação, mas vou ver pra te transferir pro Ticila, porque não era pra você estar aqui, não. E aí eu segui de boas, né, gente? Não quis bater testa com ela, mas eu já iria entrar em contato com minha prima que trabalha lá. Porque se eu visse que tinha evoluído a minha dilatação, eu ia correr atrás dos meus direitos e ia ter meu filho lá sim. Nisso, ela realizou um exame de toque e viu que eu estava com 5/6 de dilatação. Eu já fiquei bem aliviada, né? Vi que tinha evoluído bastante e que se ocorresse alguma coisa, né, dela querer me transferir, eu estava dentro do meu direito de continuar lá na maternidade, né? Aí ela foi aferir minha pressão. No que foi aferir minha pressão, gente, minha pressão deu 15/8. Acreditem, minha pressão estava super, hiper, mega alta. Na primeira vez que eu fui avaliada, minha pressão deu 11/2, alguma coisa assim, deu normal minha pressão. Só que já nessa segunda vez, minha pressão deu super, hiper, mega alterada. Aí a médica foi e falou, eu ia transferir você, mas infelizmente você vai ter que ficar aqui porque sua pressão tá alta. Aí pegou, falou com a enfermeira, né, pra coletar minha urina, pra fazer um exame, né, pra ver se tinha proteína, alguma coisa, pra ver se eu ia ter pré-eclâmpsia, alguma coisa assim, né. E aí nisso, me deram um roupão, né, me deram sabonete e tudo pra mim tomar banho, pra depois escolher, né, o xixi pra fazer o exame. Aí eu fui, tomei banho, né, sentindo muita dor, gente. Durante esse período todo eu ali comendo dor, né. Fui, tomei banho, coloquei o roupão de lá. A enfermeira veio, me deu o potinho pra fazer xixi, pra fazer a realização desse exame, né, fiz isso. Colheu sangue meu também, né, pra fazer exames sorológicos, né, que tem que fazer. Fiz também o teste do Covid, né, rápido lá, o teste rápido que tem do Covid, graças a Deus deu negativo, né, no teste rápido. E aí a médica me deu um termo, né, pra me assinar, ela mandou eu ler tudo direitinho, eu li, né, que no termo tava falando que eu aceitava ter um parto normal e se tivesse alguma intercorrência eu aceitava ter uma cesárea, não sei o quê. E aí ela mandou eu ler lá tudo direitinho e assinar, né, pra fazer o meu internamento. Li tudo lá, gente, morrendo de dor, né, e assinei lá. Gente, eu assinei tão doido que, sei lá, minha letra tava horrível, porque eu tava sentindo muita dor. E aí ela me colocou em uma sala, né, fiquei numa sala provisória, lá sentindo dor, não conseguia nem sentar nem deitar, tinha até maca na sala, mas eu não conseguia, gente, nem sentar nem deitar, de tanta dor, só ficava andando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Demorou um pouco, né, veio o maqueiro me levar pro andar de cima, onde realmente eu ia ter o meu filho, né, que era pra sala de parto mesmo. E aí fui, né, sentada na maca, peguei meu classificador com os meus documentos, porque alguns ficou com a médica e outros ficou no meu classificador, né? E aí botei no colo e subi, né, pro andar de cima. Nisso, né, esse período todo, infelizmente eu tava sem meu marido, né, fiquei esse período sozinha. Mas tudo bem, né? Assim que eu cheguei na sala de parto, né, uma estagiária se apresentou a mim e tal, falou que ela ia ficar ali comigo, ela não poderia ficar o momento todo ali na sala de parto, mas sempre ela ia ficar indo lá, ver como eu tava e tal. Inclusive, né, ela faz faculdade no mesmo lugar onde eu fazia o meu pré-natal, porém eu nunca passei por uma consulta com ela, né? Super gente boa, gente, me ajudou muito nesse período aí, né, do pré-parto. E aí, nesse período, ela me auxiliava bastante, porque ela sempre ia lá na sala pra ver como eu tava, conversava comigo, muito gentil, né, gente? E aí, eu ficava lá na sala de parto, andando de um lado pro outro também. Infelizmente, eu não tava mais com calcinha nem com absorvente, né? Desde o momento que mandaram eu tomar banho, eu não pude mais ficar com calcinha nem absorvente. E nisso ia, né, descendo um pouco de líquido e sangue junto, gente. Aí eu ia levando um rastro de sangue por onde eu ia. Mas, né, segui aí, andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. E foi quando, né, demorou um pouco, eu falei com a menina que eu não tava aguentando mais de dor.
E aí pedi pra, né, ver, fazer um toque, ver como eu tava. E ela me informou, né, que ela não poderia fazer o toque e tal, mas que ela iria chamar a médica. Demorou um pouco, veio a médica e fez o toque. Gente, quando a médica fez o toque, eu já estava com 9 de dilatação. Eu nem acreditei, gente, eu não acreditava. Sinceramente, eu não acreditava que eu já tava com 9 de dilatação. Nisso, a médica saiu da sala de parto e eu fiquei com a estagiária, né? Eu conversei com a estagiária, gente, falei que eu não tava mais aguentando de dor, que eu tava praticamente chegando no meu limite. E aí perguntei se tinha como me dar algum remédio, alguma coisa. E aí ela me falou que lá aplicava analgesia. Eu tomei um susto, né? Porque eu já tinha ouvido falar da analgesia. Pra mim, só aplicava analgesia em hospitais particulares, né? Em parto normal particular. Ela falou que não, que eles aplicavam e tudo mais, que ia ver com a médica, né? Porque tinha que chamar o anestesista, porque ela é parecida com a Raque, gente. Ela aplica nas costas, né? Quem aplica é o anestesista. Essa anestesia faz com que a mulher perca totalmente as dores, mas continua tendo contração, né? Porque é a contração que ajuda no expulsivo. E aí ela foi lá falar, né, com a médica, né? Porque tinha que chamar o anestesista e tudo mais. E aí ela voltou e falou que infelizmente não tinha como aplicar analgesia em mim, porque ela leva um tempo para fazer efeito. E talvez meu filho nascesse nesse tempo. E talvez eu nem sentisse o prazer de saciar as minhas dores. Talvez eu continuasse ali aquele período todo sentindo dor, tivesse meu filho e a analgesia só fizesse efeito depois. Então a médica achou melhor que eu não tomasse, né? E aí, né, tive que ficar comendo as minhas dores ali. Inclusive, depois eu conversei com algumas meninas, né, falei, e nenhuma sabia que no SUS tinha analgesia. Eu acredito que só na maternidade que eu tive mesmo, exclusivamente lá, até porque lá é uma maternidade de referência, porque nas outras maternidades aqui da minha cidade não aplica analgesia, não. E aí, nisso, eu falei com a estagiária, né, se tinha como chamar meu marido, pra chamar meu marido e tal, e aí ela foi ver lá pra chamar meu marido, né, pra ficar comigo, porque já tava próximo, né, do nosso filho nascer. E nisso, gente, já era 8 horas da noite, acreditem. O momento que eu fui internada era umas 5 e pouca da tarde. O tempo passou tão rápido, gente, que eu nem sei. Ali tava passando devagar, porque eu tava comendo muita dor e pra mim tava passando devagar. Porém, quando eu vi que já era 8 horas da noite, eu vi que o tempo tava passando rápido. Sei lá, foi uma loucura, gente. Eu não raciocinava direito, não. Sinceramente, eu acho que talvez eu não esteja nem falando muitas coisas aqui, porque eu não lembro. Porque eu não estava raciocinando de tanta dor que eu estava sentindo. Gente, era surreal as dores que eu estava sentindo. Porque, né, chegou um período que não estava tendo mais pausa. Era dor em cima de dor. E eu estava aguentando aquela dor ali, calada, 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 calada. E aí, quando eu vi que eu já estava com 9 de dilatação, eu não estava aguentando mais, gente. Porque vocês viram, né, que eu praticamente perdi a noite, eu não dormi nada. Eu fui dormir 4 horas da manhã, quando foi 8 e pouca, minha bolsa já estourou. Não dormi praticamente nada, eu tava muito cansada. Tava com fome também, porque eu saí de casa sem comer. Porque, né, poderia ocorrer o caso de eu ter cesárea, né, sei lá, alguma coisa, né, ter cesárea. Então eu saí de casa em jejum, já pra facilitar nisso também. E aí, tava com fome, sem comer nada. Tava muito cansada, muito cansada mesmo, me sentindo muita dor, não tava tendo pausa. E aí demorou um pouco, meu marido chegou, né, que foi o momento que eu até gravei pra vocês no vídeo do parto, que eu já tava ali com 9 de dilatação, andando de um lado pro outro, e comecei a gritar, gente. Eu sempre falei, inclusive, uns dias antes eu tava falando com uma amiga minha, que eu não iria gritar no meu parto, que eu ia comer minha dor calada, que não sei o que, que não sei o que. Pura mentira, gente. Comi minha dor calada até os 9 de dilatação. Quando chegou os 9, eu não aguentava mais. Porque a dor era tanta que eu só queria gritar. Aí eu comecei a gritar. E aí meu marido vinha falar alguma coisa comigo, eu já me estressava, dava vontade de socar a cara dele, porque era tanta dor, gente, que eu não tinha paciência nenhuma. A única pessoa que eu tinha paciência era com a estagiária. Sinceramente, era a única. E eu não tinha paciência nenhuma. E aí eu ia andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Foi quando eu tava começando a sentir vontade de fazer cocô, gente. Eu tava começando, sei lá, vontade de fazer cocô. E aí eu falei com meu marido que tava estranho, que eu tava sentindo aquela vontade intensa. Eu tava sentindo também uma vontade de empurrar. Eu não tava, sei lá, controlando. Sempre aquela vontade de empurrar. E quando vinha a vontade, eu gritava e fazia aquela força pra empurrar. E eu tava com medo, tipo, do meu filho descer e cair. E aí eu, tipo, na minha mente, eu tava sentindo meio que a cabeça, assim, já coroando. Eu senti que eu tava coroando já, né?
E aí eu falei com meu marido pra chamar alguém. Meu marido, mas não tá passando ninguém aqui, né? A estagiária já tinha um tempinho que não tinha ido lá na sala de parto. Eu falei, vai lá, corre atrás. Comecei a gritar, tava desesperada já. Eu falei, vê lá alguém que eu tô com medo de eu parar em pé aqui, meu filho cair no chão. E aí foi quando meu marido foi lá e falou, né, com a estagiária falou com a médica. E aí a médica veio, né, gente, pra fazer o toque, pra ver como estava, né. Eu deitei na maca, porque pra fazer o toque tem que deitar na maca. No que eu deitei, né, e ela foi ver, gente, já tava coroando, né, o que eu imaginava tava acontecendo, tava coroando já dava até pra ver o cabelo de Renato. Nisso foi uma correria, né, porque começou a chamar a gente, né, entrou pediatra, entrou um monte de enfermeiro. Na verdade, tinha umas 8 pessoas ali na sala de parto, né, tinha a estagiária também, né, que tava me acompanhando desde o início, né, toda hora ela ia lá na sala ver como eu tava. Então, né, começou o procedimento do meu parto, né. Eu queria, né, gente, inclusive, momentos antes eu conversei com a estagiária e ela falou que eu poderia parir aonde eu quisesse, né. Tinha a banqueta, tinha vários lugares, eu, tipo, poderia parir em pé, sentada, do jeito que eu quisesse. Ela até falou comigo que lá eles respeitavam minha vontade em tudo. E aí eu queria parir na banqueta, né, que eu achava o auge. Inclusive, várias pessoas dizem que o parto na banqueta, ele é menos doloroso, entendeu? E é mais fácil, o bebê sai com mais facilidade na banqueta. E aí eu até falei com ela, eu acho que eu vou querer na banqueta e tal. Ela falou, tá bom, na hora é só você falar pra gente e tal. Só que quando eu deitei na maca, né, pra médica realizar o toque, eu tava sentindo tanta dor, gente, que eu não conseguia mais sair dali. Infelizmente, eu não tive o parto, entre aspas, conforme eu queria, porque eu não conseguia, gente, eu não tinha mais força. Eu tava em jejum, então eu tava sem força já, então não tava conseguindo de jeito nenhum levantar da maca. Então eu falei, não, o parto vai ser aqui mesmo, né? Porque a estagiária até falou se eu conseguia levantar pra ir pra banqueta. Eu falei, não, faz aqui mesmo na maca, eu não sei o que, já tá coroando mesmo, faz aqui. E aí já tava cheio de médico, de profissional lá, esperando, então, mais aguentando de dor. Eu queria, tipo, que aquela dor passasse logo. E aí foi que a médica falou, né, que quando viesse as contrações, eu começasse a fazer força. Quando vinha as contrações, gente, né, eu começava a fazer força e gritar. E aí não tava ajudando muito, porque eu tava botando mais força na garganta do que, né, lá embaixo. Mas, gente, eu não sabia. E aí ela falava, calma, respira fundo. Quando vier, você faz a força. A força é embaixo, não é na garganta não. Evita gritar, porque você tá colocando muito a força em cima e tá esquecendo de colocar a força embaixo. Gente, o baby tá acordando. Qualquer coisa ele acordar, eu vou continuar o vídeo com ele aqui, tá? Voltando com vocês, gente, tô dando de mamar aqui Renato. Infelizmente, Renato acordou. Ele não é de acordar de madrugada, mas acho que ele acordou por conta da luz que tá acesa aqui na iluminação do vídeo. E por eu estar falando um pouquinho alto, né? Mas não tem nada não. Tô dando ele de mamar aqui e vou continuar no vídeo. E aí a médica, né, ia conversando comigo. Gente, a médica é muito educada. Todos os profissionais muito educados e pacientes. Porque eu estava um porre, né? Porque todo mundo falava comigo na maior calma, na maior paciência, pra mim fazer força embaixo. E eu fazendo força na garganta, né? Eu não conseguia, eu ainda falava, gente, eu não consigo. Gente, a dor era tão intensa que eu só conseguia gritar. Eu tava editando o vídeo aqui e vi que eu esqueci de falar isso. Gente, eu também ficava pedindo à médica pra cortar, né? Pra fazer um corte lá na área da minha vagina pra facilitar a passagem, porque eu não tava aguentando mais fazer força. Na verdade, gente, eu tava fazendo a força errada, por isso que eu não tava aguentando mais, porque eu tava gritando em vez, né, de fazer pressão embaixo. E aí a médica falou que não, que eu ia conseguir, que não precisava fazer corte não. Ela sentia que eu ia conseguir ter um parto natural, sem nenhuma intervenção, que eu pudesse ir, que era só fazer a força certa e tal, aquela coisa toda. Gente, essa médica era excepcional, velho. Excepcional. Ela era muito, muito, muito carinhosa e paciente, muito carinhosa. Lembrando que essa médica que fez o meu parto é outra médica, não foi a mesma que fez a minha avaliação lá no início, que falou que não poderia ficar lá, que eu tinha que ir para outro hospital, não, tá? Essa médica já foi outra, um amor, doutora Lígia, que eu lembro muito bem, que quando ela entrou na sala, ela se apresentou, falou o nome dela e tal. Muito, muito paciente, gente, um amorzinho, tanto ela quanto a estagiária. E os outros profissionais também, mas as que eu mais me identifiquei, assim, né, que mais conversei, foi a estagiária e essa médica. E aí foi que meu marido, né, falou, não, amor, calma, coloca a força embaixo, não grita não, respira fundo. E aí foi um momento que parece que Deus tocou no meu coração, gente. E eu
sei lá, do nada, parei de gritar. No que eu parei de gritar, eu comecei a fazer a força certa. E aí a médica começou a me elogiar, falando: isso, você tá fazendo a força certa mesmo. A estagiária: isso, Estela, vai. Meu marido também, todo mundo me impulsionando. E aí eu comecei a fazer a força certa. Demorou um pouco, começou a sair a cabeça de Renato já certinho. Peraí, gente, que ele tava aqui reclamando. E aí começou a sair certinho. E a médica: isso, vai, faz de novo. E aí eu fui fazendo força. Até que, graças a Deus, né, saiu completamente a cabeça de Renato. A médica deu uma viradinha assim, já saiu o corpo todo dele. Foi muito rápido, gente, a partir do expulsivo, né? A partir do momento que eu soube fazer a força certa, tá? Porque antes eu só tava gritando. Mas quando eu soube fazer a força certa, né? Graças a Deus foi bem rápido. Gente, a dor é muito intensa, parece que tá rasgando tudo lá embaixo, sei lá, gente, é horrível, né? Mas enfim, né, consegui. Aí nisso que Renato saiu, demorou um pouco, ele já chorou, aí eu já me emocionei, a médica já colocou ele em cima de mim, e aí eu ficava falando: graças a Deus, eu consegui, obrigado, meu Deus, eu consegui, eu só sabia falar isso, gente. E muito feliz de estar com meu filho ali no meu colo, gente, foi uma realização, sei lá, foi um momento único. Eu não sabia se eu agradecia, eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, mas eu alisando ele ali, a gente, foi um momento único. Meu marido ficou bem emocionado também nessa hora. E outra coisa, gente, assim que Renato saiu, graças a Deus a dor passou. E aí eu fiquei aquele momento, né, com o Renato ali em cima de mim, fazendo carinho nele, ele bem quietinho. E a médica lá, né, fazendo os procedimentos, né, demorou um pouco, tirou a placenta já saiu. E aí, não precisava nem dar ponto. Ela falou: eu só vou dar um pontinho aqui, só deu um ponto mesmo, né. Graças a Deus não chegou a ter uma laceração grande, só precisou mesmo de um ponto, só levei um ponto. E aí a médica deu um ponto lá, e aí depois pegaram o Renato, né, pra fazer medição, né, ver direitinho como ele tava. Inclusive foi meu marido que cortou, né, o cordão umbilical dele, meu marido foi lá junto. O local que Renato estava era ali do lado da minha maca, né, dava pra me ver direitinho. E aí, né, ajeitaram ele, colocaram ele lá. E aí eu agradeci todo mundo, gente, agradeci a pediatra, né, que estava acompanhando, a estagiária, a médica, agradeci a todo mundo. Pedi desculpas também, né, porque eu tava muito nervosa e tal, né, falei que eles eram muito compreensivos e tal, aí falaram que nada e tal, né, falaram que realmente a dor é insuportável, que às vezes a gente não sabe raciocinar direito, né, todo mundo me entendeu. E assim, gente, amei demais a equipe médica, gente, de parabéns, todo mundo, de enfermeiro, a médica, todo mundo muito paciente, tiveram muita paciência comigo, né. Eu realmente tive um parto humanizado, fui muito respeitada, não tive nenhum tipo de violência obstétrica, me trataram super bem. Meu parto foi natural, sem nenhuma intervenção, graças a Deus. Então, gente, eu fiquei muito, 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 muito feliz e grata com aquela equipe médica, porque eu jamais imaginei ser bem tratada assim no SUS. Porque, infelizmente, eu ouvia muitos relatos ruins, entendeu? A maioria era ruim. Era pouquíssimos relatos bons que eu ouvia, né, do SUS aqui na minha cidade. Então, eu fiquei muito feliz e realizada, né, do meu parto, ser um parto abençoado, né, de eu ser bem tratada, de estar vendo meu filho sendo bem tratado ali também. E sem palavras, né, referente a isso. E aí foi o momento, né, que eles fizeram um charutinho, né, colocaram o Renato, né, todo enroladinho nos lençóis de lá, colocaram uma touquinha. Meu marido começou a gravar Renato e tal. Demorou um pouquinho, veio um lanche pra mim, né, porque sabiam que eu tava em jejum, tava com muita fome. Eu já iria pedir, mas antes de eu pedir, eles já mandaram. E aí eu comi e só tava esperando a enfermeira ir me dar banho. E aí nisso a enfermeira foi, né, junto com meu marido, me ajudou a tomar banho, né, tudo direitinho, tomei o meu banho. E aí eu retornei pra maca, né. Nisso eu dormi um pouco, gente. Eu pedi pro meu marido ficar olhando o Renato e tirei um cochilo, porque eu tava muito, muito, muito cansada mesmo.
Lembrando que quando a gente ainda estava na sala de parto, foi uma enfermeira falar pra gente se a gente queria a placenta e tal. A gente não entendeu muito, e aí ela explicou, né, que lá eles davam a placenta, que várias pessoas comiam, faziam remédio, plantavam, guardavam de recordação, né, tinha várias funções para fazer com a placenta. A gente nem sabia disso, né. E aí a gente, né, como a gente não pretendia fazer nada, a gente não entendeu muito, a gente não quis, né? No caso, a gente abriu mão. E aí ela deu um termo lá pra gente assinar, né? A gente confirmando que tava abrindo mão da placenta. Achei aquilo bem diferente, né? Porque já tinha conversado com várias meninas e nenhuma tinha me falado sobre isso, né? Da questão da placenta. E, né? Bem diferente. Mas a gente abriu mão. A gente não quis trazer pra casa, nem quis fazer nada assim, não. E depois disso, demorou um pouquinho, eu fui pro corredor esperar, né, liberar um quarto pra mim. E aí, no quarto, já ficava eu e outras pessoas. E, infelizmente, a partir do momento que eu fosse pro quarto, meu marido não poderia mais ficar comigo, né, porque lá não estava podendo acompanhante. Meu marido só ficou comigo, né, um período antes do parto, no parto, e um período após o parto. Mas depois, né, ele já teve que retornar pra casa. Outra coisa, gente, que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, né? No período ali que eu estava com 9 de dilatação, né? Que eu tava sentindo muita vontade de fazer cocô, né? Que eu tava só sentindo força de, sabe, colocar pra fora, né? Colocar pra fora, que é aquele momento realmente que já começa o expulsivo. Minha hemorroida foi pra fora, né? Vocês sabem aí, né? A maioria sabe aí o que é hemorroida. Quem não sabe, pesquisa no Google, porque sinceramente estou até com vergonha de falar, mas minha hemorroida foi pra fora, gente. E aí, depois do parto, né, eu percebi que ainda tava bem dolorida, né? Mas, enfim, né, gente, era uma força involuntária. Eu tinha que fazer. E aí, conforme eu ia fazendo força pra ter Renato, né, a hemorroida saiu pra fora. Mas, né, são coisas que eu vou contar em outro vídeo pra vocês. Referente ao exame de urina que eu fiz, né, gente, pra ver se tinha proteína na urina, se eu corri o risco de ter pré-eclâmpsia. Eu não cheguei a ver o resultado, né, não chegaram a me informar durante meu trabalho de parto todo, né, ninguém veio me informar nada sobre isso. Mas, graças a Deus, tive meu parto natural, não teve nada demais, né. Depois que eu tive o meu parto, aferiram minha pressão já estava normalizada. Então, eu não sei, né, por que aconteceu aquela alteração de pressão. E o relato de parto foi esse, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Graças a Deus, eu amei o meu parto, fui muito bem tratada, amei a equipe médica, né? Amei tudo, foi perfeito, foi um momento único. Assim que Renato nasceu, minha prima que trabalha lá, né, que é enfermeira, entrou lá na sala. Ela, inclusive, tirou foto, que foi as únicas fotos que eu tenho, tipo, do parto em si. Porque no momento eu tava sentindo tanta dor, gente, que eu não pensei nem em mandar meu marido gravar. E não pensei nem em tirar foto com meu marido ou tirar foto com o Renato. A dor era tão intensa que eu não pensei em nada disso, gente. Me perdoem, mas mesmo assim eu não poderia gravar, né, porque no SUS não pode filmar o parto. Mas, sei lá, mesmo se pudesse, eu não tava pensando em nada disso. E nem meu marido. Meu marido só tava preocupado em me auxiliar ali, né? Que, inclusive, foi ele e a médica, a estagiária, que me ajudaram bastante a descobrir a força certa que eu tinha que fazer. Porque até então eu não sabia, eu tava fazendo a força errada. E eles ali, né, aquele momento todo comigo, meu marido segurando minha mão, aquela coisa toda. Então, ele não pensou em tirar foto, em gravar. E aí foi minha prima que tirou essas fotos. E foi isso, né, gente? Outra coisa também, depois do parto, né, disso tudo demorou um pouco. Aí eu dei de mamar Renato pela primeira vez. Graças a Deus ele já teve a pega certa e tal. E foi isso, né? Referente ao parto, foram só essas informações para as meninas que tiveram dúvidas. Mas no vídeo de parto, meu marido mostrou direitinho. Eu tive meu filho na maternidade de referência, tá? Aqui de Salvador, a maternidade lá do Palmiúdo. Ótima, viu? Nota 10 para aquela maternidade. Inclusive, em um momento que eu fiquei internada também, fui muito bem tratada, né? Tive que ficar por mais dias porque Renato teve quiterícia. Fui muito bem tratada, tudo dentro dos conformes. Para uma maternidade do SUS, ela tá muito de parabéns, gente. Nem parece que é do SUS. A estrutura ótima, os aparelhos tudo novos, os funcionários, né, do pessoal da limpeza, até os médicos, todo mundo bem educado, trata você bem. Não me arrependo de forma alguma de ter ido para lá, né, para ter meu filho lá.
E é isso, né, gente? Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificações. Já vou encerrar o vídeo aqui, né, porque como vocês viram, o Renato acordou, ele tá dormindo aqui no meu colo. Já vou colocar ele de novo ali no Moisés, pra ver se eu consigo ainda editar esse vídeo hoje, pra liberar ele amanhã pra vocês. Amanhã não, no caso hoje, né, porque já é de madrugada. Então, né, tenho que correr aqui contra o tempo pra ver se eu consigo dormir um pouquinho. Um beijão e fui!